Você tá me dizendo que você não tem esperança entre Boulos e Nunes dessa cidade virar uma outra coisa muito melhor do que... Não, não é nenhuma. Nenhuma, mano. A expectativa é negativa. Sim, é aquilo que eu falei. O Nunes, ele foi, na prática, o voto conservador. Né? E aí, isso vai estar no meu vídeo dessa semana. O conservador, ele prefere o mal que ele conhece ao bem que ele desconhece. Né? Ou o bem provável. O Marçal é a grande novidade e tal. Ou o paulistano, ou uma maioria pequena dos paulistanos fala assim... Pode dar ruim. Eu prefiro ficar com esse cara que é muito ruim, mas eu já sei o quão ruim ele é. Ele foi muito ruim, mas ele não destruiu tudo. Ele só foi muito ruim. Destruiu algumas coisas, piorou outras, mas assim, eu tô aqui. Depois de 3 anos que esse cara tá lá. Isso. Agora, eu não sei o que pode acontecer se esse outro vier. Essa é a esperança do Ricardo Nunes, vencer a eleição com esse voto. Com esse voto, um voto que conservador. É um voto neutro, voto que não é afirmativo, de gente emocionada, apaixonada, que faz parte da bolha de um político, que promete a felicidade, que é a mente iluminada, que vai guiar os pobres mortais pelo futuro. Isso. O Nunes é isso aí, sou gestor, tô fazendo umas obras aí, tá? Eu vim de não sei onde. Não tem esperança nenhuma. Não tem qualquer tipo de identificação tribal com o Ricardo Nunes. Entendi. Qual é o valor que ele gera? Nenhum, né? Zero. Pátria, Deus, família, igualdade. Não tem um slogan. Né? Você tem algum slogan para o Ricardo Nunes? E talvez isso faça ele ganhar a eleição, né? Se o eleitorado de São Paulo entender que o Boulos é muito malicioso, né? Enfim, e tá muito ligado a uma esquerda que já prometeu demais e não cumpriu. Acho que a única prefeitura que o pessoal tem aí no Brasil foi, os caras destruíram a cidade toda, uma desgraça a prefeitura. Então assim, não tenho nenhuma esperança de que vá melhorar. Por outro lado, eu acho que eu também não posso, eu sou professor, a mim é vedado o direito de jogar a toalha, né? Então eu não posso jogar a toalha. Todos nós não jogaremos. Assim, não jogaremos a toalha. Então assim, tem um Brasil a ser construído. Eu acho que isso é importante. O fato de ter gente ouvindo a gente até agora é uma coisa muito legal. É isso. Já é uma luz, né? Nós temos público, nós temos pessoas que mandam mensagens assim diariamente e que te dão vontade de lutar por elas, sabe? No nosso respectivo campo, logicamente, cada um tem que lutar no seu, mas vale a pena, sabe? Vale a pena. Às vezes você pode não ter um apelo de massa na sua área específica de trabalho, mas existem pessoas boas que o seu trabalho vai trazer para perto de você. Sim. Seu trabalho anda sozinho por aí, hoje você tem internet, e ele alcança muita gente que vem dizer para você, olha... Eu concordo com você, eu vejo isso que você vê, continua falando aí por mim e tal. Sim. Eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes dá vontade de abraçar essas pessoas, né? Quando vier aqui em São Paulo, avisa e tal, vamos fazer alguma coisa, porque às vezes você não tem no seu próprio meio social, né? Pessoas que sejam tão alinhadas com um espírito de luta, né? Para que a mentira não se alastre tanto, para que as pessoas tenham mais oportunidades. Às vezes você tem no seu entorno muita gente acomodada, muita gente que tem essa visão estreita, essa elite aí que está vivendo no seu mundinho paralelo e que se dane o resto, entendeu? E vai se acomodando. Eu tenho que pensar muito nisso, porque, enfim, eu sou diretor de jornalismo de um portal independente e eu tive muitas oportunidades no mercado da comunicação para baixar a cabeça, ganhar uma fortuna. Ao contrário do que dizem os ativistas, eu sempre perdi dinheiro por não fazer aquilo que era conveniente, sempre. A gente já conversou muito sobre isso. Você tá ali vigiando o poder e tal, e ganhando notoriedade, aí você vai pro horário nobre, você tem um cargo que é disputado a tapas e cotovelos num universo muito competitivo que é o mercado da comunicação, e começa a vir uma patrulha. Essa informação a gente não vai dar, nesse assunto a gente não vai entrar, sobre essa pessoa a gente não vai falar e tal, não sei o que. Chega uma hora que você fala assim, não, isso aí eu não faço, isso aí não é jornalismo, eu sou jornalista, isso aí é propaganda, né? Determinadas pessoas você só pode falar bem, determinadas pessoas você só pode falar mal. Não, isso aí eu tô fora.
E aí você perde muito. Não no sentido maior, né? Mas daquela coisa imediata, Sim. a fama, a audiência, a visibilidade, o dinheiro, o salário, etc. Mas você não perde o que é principal para você, Sim. que são os valores, que são os princípios, né? E ao contrário, a militância inverte a situação. Vai fingir que não, você se vendeu e você está ganhando uma fortuna e tal. Quando você está lá abrindo mão de tudo isso que eles veneram, né? E às vezes você é patrulhado de um lado, aí que você está criticando, aí eles celebram que você saia, que você, na visão deles, perde alguma coisa. Aí você é patrulhado do outro, eles falam, não falei, olha aí quem mandou e tal, não sei o quê. Não, é a mesma postura que eu tô tendo, de recusar tudo isso que é sujo. Então o que eu estava falando é que muitas pessoas do nosso entorno, muitas pessoas da elite, elas vão se acomodando às coisas que estão erradas, né? E vão fazendo parte desse jogo. E você lutar para que as coisas sejam feitas da maneira correta, mesmo muitas vezes sabendo que você está fazendo um trabalho de formiguinha ali, que é para de uma outra geração continuar, mas que alguém tem que fazer. Entende? Porque senão... Olha, no caso do mercado da comunicação, você tem distribuição de verba de publicidade pelos governos. O jornalista não gosta de falar isso, porque fecha a porta em determinados veículos. Mas isso define, Mas né? eu não ataco os veículos, eu ataco o mecanismo, entende? Porque você fica com o governo distribuindo verba para aquele veículo em troca de uma cobertura positiva, que falseia a realidade, que omite informações. Às vezes você tem comandantes, seja na presidência do conselho de uma emissora de TV, seja... enfim, como próprio empresário da comunicação, etc., que são sócios do poder. São amigos diretos da pessoa mais poderosa do país, entendeu? Dono do Brasil. E aí o dono do Brasil tem um interesse específico em determinado momento, que é ferrar com alguém. Entendeu? E aí você vai dar uma informação que atrapalha que essa pessoa ferre com a outra que ela quer ferrar. Uma informação verdadeira, que você tem a prova, etc. Num caso que você já mostrou uma parte e tal, que você vai mostrar agora a história completa. Não, isso a gente não vai dar. Bom, isso não vai dar. Então, já entendi o que vocês fazem. Não é pra mim. Tchau. Agora, a militância, esses ativistas, esses mercenários que emocionam massas de manobra, essas pessoas estão preocupadas com fama, com poder, com visibilidade, com audiência. A gente está preocupado em construir isso tudo que o Paulo estava falando. Que as crianças, que os adolescentes desenvolvam a sua imaginação, que eles desenvolvam a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de avaliar a situação conforme as circunstâncias, pesando os prós e os contras, tendo discernimento, distinguindo os elementos, e não entrar no movimento de massa para seguir o mito ou a ideia, entende? E uma cartilha de sim ou não, a favor e contra. Tem coisa mais imbecil do que essa? Não, o que você é? Ah, eu sou isso. Ah, então você é a favor, contra. Mesmo nesses casos, droga, armas e tal, não sei. Armas, por exemplo. Eu considero armas, assim, um caso muito ilustrativo. A favor ou contra? O que isso diz a respeito da questão das armas? Porque quando você vai fazer um decreto, como o governo Bolsonaro tentou fazer, e aí depois foi passar pelo crivo, acho que da Rosa Weber no STF, você tem que escrever a respeito de 100 itens. Tá, mas você é a favor de armas, qual quantidade? Qual armas? Quantidade de armas que cada um pode ter, munição, quantidade. E se isso for parar no crime organizado, como é que você minimiza esse risco da arma legal ser usada para a facção criminosa? E os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Então, assim, se você for entrar de fato no debate, tem uma série de questões que você precisa avaliar, mas é muito fácil você posar de estou no grupo do bem porque eu sou a favor, ou estou no grupo do bem porque eu sou contra. Tá, mas qual é a questão prática? O mundo real, ele pede uma série de outros elementos. A pessoa não sabe responder. Ela nem pensou sobre isso. Ela simplesmente achou que moralmente elevado era estar de determinado lado. Então, enfim, dê a volta aqui. O que nós temos aqui, o que, assim, acho que enquanto contra hoje... o comodismo que eu estava falando. Hoje, eu como uma pessoa que faz parte do Movimento Brasil Livre, do MBL, e o Felipe Moura Brasil, que está no antagonista, nós somos forças contra-majoritárias. Você veja, o MBL, a gente escuta, e eu tô lá com eles agora a partir desse ano, mas eu sempre os acompanhei, sempre estive perto e tal. Então, eu vi em 2019 o MBL quase desaparecer. Eu participei de lives com os caras lá em que tinha, sei lá,
200 pessoas, 300 pessoas na live, e dessas 300 pessoas, 250 estavam xingando os caras. Então, na época que o Bolsonaro foi pra cima deles, gente foi presa, uma confusão, enfim. Então, o tal do Derrete MBL, então os caras passaram maus bocados e foram resistindo e tal, e vamos, e foram, e se reafirmaram. Então, hoje o que acontece lá? Veja, então, o MBL expandiu muito agora nessa eleição. Então, elegeu 14 vereadores, atingiu municípios de estados que não tinha ninguém. Então, quer dizer, só para você saber, Vilela, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, Curitiba, Salvador, Joinville, Meridiana, aqui interior de São Paulo, Sorocaba, interior de São Paulo, Ibiúna, interior de São Paulo, Cruzeiro, interior de São Paulo, São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, e Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, todos eleitos nessa eleição agora. Então, expandiu muito em termos nacionais, e assim, tinha mais de 40 candidatos disputando em vários estados do Brasil. E aí você pega o seguinte, você tem hoje um grupo que é um grupo que não é, né? Se a gente abre uma live lá, a gente comemora quando tem 10 mil pessoas ao vivo, tal. Pô, é motivo pra gente comemorar. Tá, mas há 5 anos atrás tinha 500 pessoas assistindo. Então assim, cresceu. Ah, não é igual quando o Bolsonaro ou o Nicolas abrem uma live. Não é igual. Então é uma força contra-majoritária. Só que é o seguinte, veja, esse público, que é um público minoritário dentro do universo da direita, esse público já, por exemplo, construiu. E eu fui moleque, porque era pra trazer umas valetes aqui pra você e eu não trouxe. Manda depois. Eu vou mandar depois. Eu mesmo venho trazer aqui pra você, porque eu tô aqui perto mesmo. Era pra eu ter trazido. Então, cara, esse público, veja, o que mantém hoje o Movimento Brasil Livre? É um negócio chamado Clube MBL, que é uma